Depois de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul foi assinado. Esse acordo vai abranger um mercado de 720 milhões de consumidores, sendo 450 milhões de pessoas na Europa e 270 milhões na América do Sul. Isso seria o equivalente a 25% do PIB global. E o objetivo desse tratado é facilitar as trocas comerciais entre os 27 países da União Europeia e os 4 membros plenos do Mercosul, que são o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Essa facilitação aconteceria principalmente pela redução e até pela eliminação das tarifas alfandegárias, dos impostos que esses países pagam para poder exportar seus produtos, tanto a União Europeia para a América, quanto os produtos americanos para a Europa. Segundo a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, esse acordo prevê uma rede avaliada em mais ou menos 22 trilhões de dólares, com o potencial de ampliar as exportações brasileiras em até 7 bilhões de reais adicionais. E pelas redes sociais, tem muita gente comemorando, dizendo que esse acordo vai ser uma etapa importante no desenvolvimento e na ampliação das economias da América do Sul, especialmente o Brasil, que é o país do Mercosul que tem o maior mercado, que tem aí o seu maior desenvolvimento industrial, que tem aí a maior participação nesse bloco. Então, temas como queijos, vinhos e chocolates importados que vão passar a entrar no Brasil sem imposto começam a ser vistos como vantagens importantes e que vão democratizar o consumo dessas mercadorias aqui na América do Sul. E à primeira vista, isso é verdade e também parece interessante. E só parece interessante porque, na realidade, esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul vai ser um grande engodo para os países da América do Sul, especialmente porque ele vai reestabelecer relações de dependência, uma releitura do famoso Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, assinado entre a Inglaterra e Portugal, o que vai fazer com que as nossas economias aqui se tornem ainda mais dependentes. Mas para começar a entender, a gente primeiro precisa falar sobre o que é o Mercosul, qual que é o seu papel na economia mundial e por que esse acordo é um marco do aprofundamento da dependência dos países da América Latina. Então, para começar a falar do Mercosul, vamos entender o que essa sigla significa. Mercosul é a palavra que designa Mercado Comum do Sul, ou em espanhol, Mercado Comum del Sur, ou em Guarani, que é a língua oficial do Paraguai, Ñemby Ñemurra. Eu acho que eu falei certo. O Mercosul foi criado no dia 26 de março de 1991 pelo Tratado de Assunção, e a sede dessa organização fica na capital do Uruguai, a cidade de Montevidéu. Ele é um bloco de integração econômica regional, o que significa que ele busca integrar e criar pontes de diálogos entre as 4 economias que participam plenamente da sua organização em diversos setores da produção local. Diferentemente da União Europeia, que é um bloco político integrado por um mercado regional, o Mercosul é um bloco econômico somente. Então ele não tem algumas instituições e algumas determinações legais que a União Europeia tem, como uma lei supranacional, um parlamento europeu. Basicamente, não é uma organização que cria leis que se sobrepõem à soberania dos países. Então, os países do Mercosul articulam acordos e tratados entre si a partir do Mercosul, sem que o Mercosul determine nada legalmente, como acontece no caso da União Europeia. Eu até pensei em falar sobre a história e a formação da União Europeia, mas eu acho que ia ficar muito longo para esse vídeo, que já vai ficar longo. Então, se você quiser um vídeo falando sobre a história da União Europeia, comenta aqui embaixo. O Mercosul foi resultado direto de relações internacionais que começaram lá nos anos 60, a partir da Associação Latino-Americana de Livre Comércio e que, na década de 80, vão dar origem à Associação Latino-Americana de Integração, a ALAUC e a ALAD. O Mercosul foi resultado direto de relações internacionais que começaram lá nos anos 60, com a Associação Latino-Americana de Livre Comércio e que, mais tarde, daria origem à Associação Latino-Americana de Integração nos anos 80. A criação do bloco avançou em algumas etapas. Primeiro, com o estreitamento das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina nos anos 80, a assinatura da primeira Declaração de Iguaçu, de 1985, e depois o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento de 1988. Vale observar que ambos os países, nessa época, nos anos 80, estavam saindo de períodos ditatoriais. Então, a criação de um bloco econômico regional era vista primeiro para poder garantir essa soberania econômica local
e também para viabilizar, administrar uma boa harmonia política na região. Atualmente, o bloco conta com 4 países membros plenos, que têm direito a voto nas decisões e nos acordos que são tratados ali, que são eles Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 2013, a Venezuela chegou a ser integrada no Mercosul como membro pleno, mas foi suspensa da sua participação em 2016, depois que uma onda de governos de direita, especialmente no Brasil, na Argentina e no Paraguai, votaram para suspender a participação plena do país. O Mercosul foi concebido para criar aquilo que se chama de Zona Livre de Comércio, e dentre os seus principais objetivos, vale destacar que ele quer garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores de produção através da remoção de tarifas aduaneiras, que são os impostos cobrados no processo de exportação e importação das mercadorias de outros países, o estabelecimento de barreiras não tarifárias ao comércio, além de outras medidas com efeito semelhante, como a criação de uma tarifa externa comum e também uma política comercial unificada, o que permitiria uma maior coesão do bloco e uma proteção entre os países com relação a outras nações não participantes desse acordo. O que garantiria uma certa proteção dos países participantes do bloco em relação a estados que não fazem parte dessa unidade. Para facilitar a integração e a integração comercial na região, o Mercosul estabelece que as mercadorias produzidas em diferentes países devem ter o mesmo tratamento quando elas entram em estados diferentes. Então, um produto que é feito na Argentina deve receber o mesmo tratamento comercial, as mesmas diretrizes de lei, as mesmas condições que uma mercadoria produzida no Brasil. Além disso, o Mercosul também tem como objetivo coordenar políticas regionais para poder assegurar condições justas de concorrência e também harmonizar legislações, especialmente em áreas estratégicas, o que facilitaria esse processo de integração. Então, políticas de comércio exterior, agricultura, indústria, política fiscal, monetária, cambial, fluxos de capital e tudo aquilo que é acordado entre os países. Nas relações com países de fora do bloco, os membros do Mercosul devem garantir condições comerciais equilibradas, para poder evitar que produtos importados acabem realizando políticas que são desfavoráveis, que são prejudiciais para as economias locais, como subsídios ou a prática de dumping, que é a cobrança de um preço abaixo do mercado para poder quebrar a concorrência, e outros tipos de práticas comerciais desleais. Além dos países que são membros, a gente também tem países que são associados. A diferença das duas categorias é que os países membros têm voz e voto nas decisões que são articuladas ali no Mercosul, enquanto que os países associados, eles não entram completamente nas políticas do bloco. Então, por não entrarem na política completa do bloco e manterem uma certa autonomia em relação a essas decisões, eles também não têm direito a voz e voto naquilo que é decidido pelos países membros. Então, os países associados podem negociar suas tarifas com mais liberdade, mas não podem participar das decisões econômicas do bloco. Os estados associados ao Mercosul hoje são o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Guiana, Suriname e o Panamá. E o Mercosul tem um papel fundamental na economia mundial pelo lugar que ele ocupa na produção. Isso porque o Mercosul é o bloco econômico regional responsável pela maior parte das exportações de bens agrícolas, de alimentos que são vendidos para o mundo inteiro. Um relatório recente da Mercosur Outlook, que envolve as economias da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, resume qual que é o tamanho do bicho. As exportações agroalimentares desses 4 países giraram ali numa média entre 2021 e 2023, ou seja, ano a ano, na casa de 186 bilhões de dólares. Já o superávit agroalimentar, que é a diferença entre quanto esses países vendem de alimento e o quanto eles importam, o quanto eles compram de alimento, ficou na casa média entre 2021 e 2023 de 164 bilhões de dólares positivos. O Brasil, que é o maior deles, exporta 131 bilhões de dólares, enquanto importa somente 13 bilhões de dólares, o que dá um saldo positivo só da parte do Brasil de 117 bilhões de dólares. Quando a gente olha para a Argentina, para o Paraguai e para o Uruguai, a situação é bem parecida, com a Argentina exportando 40 bilhões de dólares e tendo um saldo positivo de 34,5 bilhões, o Paraguai exportando 7 bilhões de dólares com um saldo de 6 bilhões de dólares e o Uruguai exportando 6,8 bilhões de dólares com um saldo positivo de 5 bilhões de dólares. Então, com esses dados, a gente já consegue perceber que o Brasil tem um papel fundamental e de desequilíbrio nessa balança comercial,
o que faz também com que a gente perceba que esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai ter um peso significativo para a nossa economia. E aí, quando a gente olha para a participação desses 4 países em relação às exportações mundiais, a gente começa a entender e perceber qual que é a importância desse bloco de fato. Dentre essas exportações, vale muito a pena a gente observar qual que é o papel da soja nessa equação toda. Nos últimos 40 anos, e isso se aplicou principalmente sobre o Brasil, os campos dedicados à plantação e futuramente à exportação de soja cresceram muito, pegando inclusive áreas enormes do território brasileiro que antes eram dedicadas para o plantio de culturas alimentares tradicionais do nosso país e do nosso povo, como áreas de plantio de feijão, arroz, mandioca, frutas e verduras. Sobre isso, eu recomendo muito a leitura do livro da Larissa Bombardi, Colonialismo Químico, em que ela vai falar sobre a atuação das empresas europeias, das empresas americanas no Brasil, com a venda de agrotóxicos e de outros produtos químicos, e também mostrando como que essa expansão do uso desses produtos está diretamente conectada com a expansão das áreas da soja e também do agronegócio. Então, analisando esse panorama geral do comércio do Mercosul, a gente percebe que boa parte dessas transações são lideradas pela exportação de soja, cujo principal destino é o mercado chinês. No total do comércio mundial, o Mercosul negocia por volta de 684 bilhões de dólares, sendo 379 bilhões de dólares ligados à exportação. Os principais destinos de exportação dos produtos do Mercosul são a China, com 29% das exportações, a União Europeia, com 14%, e os Estados Unidos, com 12%. E aqui um outro dado interessante, porque os principais produtos exportados pelo Mercosul são, respectivamente, soja, com 13%, petróleo, com 12% e minério de ferro, com 6%. Ou seja, o bloco tem 31% das suas exportações dedicadas à venda de produtos de commodities in natura, ou seja, bens, mercadorias que não passaram por uma agregação de valor, não passaram por refino, por processo, aprimoramento ou quase nenhuma cadeia de complexidade. E isso é muito importante, porque esse é um dos marcos fundamentais de como esse acordo vai entrar como um continuador da dependência econômica da América do Sul. A gente vende minério de ferro para comprar aço, a gente vende petróleo cru para poder comprar derivados de petróleo. E para entender melhor essa relação, precisamos entender melhor uma categoria que é a chamada divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho é a forma de como o capitalismo mundial organiza a produção no planeta, distribuindo determinados papéis econômicos para países determinados. E diferentemente do que muitos economistas liberais, economistas conservadores vão defender, essa atribuição de papéis não é feita por uma questão de vocação natural, mas sim por uma série de fatores, como, por exemplo, o acesso a capitais, patentes, tecnologia e outras coisas que determinam historicamente o papel que cada um desses países cumpre na economia mundial. Basicamente funciona assim: as empresas do centro do capitalismo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, concentram as partes da produção que agregam mais valor àquele produto final. Então isso a gente está incluindo projetos de engenharia, de software, patentes e estruturas que, no final das contas, vai deixar os produtos mais caros. Já as empresas da periferia capitalista, aí incluindo então a América Latina, África e Ásia, entram com as funções de fornecer os commodities, as bases das matérias-primas, os produtos que não passam por nenhum ou quase nenhum processo de refinamento, o que, no final das contas, faz com que eles sejam exportados em volume e não em qualidade, diminuindo consideravelmente o seu valor no mercado internacional. E é por isso que, para o Brasil, para a lógica econômica brasileira atual, é mais interessante vender o minério de ferro, porque ele vai ser exportado em grande volume e isso tem consequências práticas naturais muito graves, do que instalar uma fábrica siderúrgica por aqui, já que com a venda do minério de ferro, a relação econômica que se estabelece é a compra do aço que vai ser fabricado fora do Brasil. E essa é justamente a relação de dependência. E para você que não sabe, eu utilizei aqui uma palavra que a gente vê no noticiário, que vê por aí, mas que muita gente não sabe o significado, que é o termo commodity. O commodity nada mais é do que um bem primário padronizado que é vendido em larga escala
que tem o seu preço estabelecido por tabela no mercado internacional. Alguns commodities famosos negociados todos os dias na Bolsa de Valores são a soja, o milho, a carne, o café, o açúcar, o minério de ferro, o petróleo, o cobre, o lítio, o gás, tudo isso que faz parte dessa cadeia mundial econômica e que o Brasil integra, mas integra como uma economia de caráter dependente. E essa economia está articulada nessa equação, em que os países da periferia do capitalismo vão ser sempre produtores desses bens primários de baixo valor agregado, exportados em grande volume, enquanto que os países do centro do capitalismo vão ser produtores de bens de maior valor agregado, industrializados, com tecnologia e tudo mais. Então essa relação que existe aqui, ela não é uma relação de subdesenvolvimento, mas é uma relação que permite com que o capitalismo opere de maneira internacional. Isso não significa que o Brasil não tenha nenhuma indústria no seu território, assim como na Europa não existam bens agrícolas sendo produzidos. Mas o que a gente analisa é sempre a maior parte, é sempre a tendência, é sempre aquilo que caracteriza de maneira geral a economia de uma região. Então vamos pensar num exemplo prático. Vamos pensar, por exemplo, no carro elétrico. O Mercosul entra com a venda dos commodities. Então ele vai entrar com a venda do lítio, do ferro, do alumínio, da borracha e todos esses itens que vão ser exportados para fora, enquanto que os países europeus, os Estados Unidos, o Japão e até a China dentro dessa cadeia mundial entram com a agregação de valor. Então é lá que vão ser feitas as carrocerias, é lá que vão ser feitos os materiais das baterias, é lá que vão ser feitos os motores, é lá que vão ser feita toda a parte de chip, eletrônica, software, gestão de sistema de bateria, controle, design, marca, tudo isso que é o fator fundamental para agregar valor, para aumentar o valor daquela mercadoria, que mais tarde vai ser exportada para cá, vai ser exportada para países da periferia. E aqui é importante destacar que por mais que a gente hoje tenha uma fábrica de carros elétricos no Brasil, a BYD em Camaçari, na Bahia, essa relação, como eu disse, ainda é geralmente marcada por essa lógica de dependência, de exportação de commodities e de compra de bens industrializados fabricados fora. E aí, por mais que a gente tenha uma fábrica, isso não representa a totalidade da economia brasileira. E existe também uma outra forma com que essa equação, essa articulação é feita, que é quando a gente exporta os commodities, as peças mais importantes, mais tecnológicas, mais industrializadas são fabricadas nesses países e muitos lugares entram como indústrias maquiladoras, ou seja, regiões em que essas peças vão ser enviadas e a montagem do carro vai acontecer nesse espaço, como é, por exemplo, a realização de muitas indústrias maquiladoras no México, com empresas e montadoras dos Estados Unidos. E isso acontece porque a mão de obra mexicana é mais barata que a mão de obra dos Estados Unidos. Então isso cria uma vantagem comercial muito grande para essa empresa. E o país não vai agregar nenhum tipo de tecnologia, não vai ter nenhum tipo de beneficiamento mais complexo, justamente porque ele está só montando, ele está fazendo um Lego desses produtos industrializados. E é justamente aí que entra o grande problema do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, porque com a diminuição da taxação para produtos importados europeus e a diminuição da taxação também de produtos exportados do Brasil para a União Europeia, isso significa que a lógica de dependência vai se manter estática, estável. Então, por mais que a gente acesse agora queijo, vinho e chocolate importado, isso vai manter o nível da desindustrialização brasileira e vai manter o Brasil e os países do Mercosul como um todo como grandes fazendões, especialistas na produção em larga escala de commodities e a sua venda para o mercado internacional, já que para as classes dominantes desses países, para as burguesias desses países, compensa muito mais vender esses produtos em larga escala e investir em títulos da dívida pública do que industrializar a nação, já que a industrialização custa mão de obra, investimento, tecnologia, política de subsídio e muitas coisas que a classe dominante brasileira não está interessada em investir. E muitas coisas que a classe dominante não está interessada em investir porque ela simplesmente pode ganhar mais dinheiro fazendo esse esquema.
E aqui entra um outro ponto importante, porque se os produtos manufaturados e industrializados são mais caros, ainda que não tenham impostos nessa transação comercial, isso significa que os países do Mercosul vão precisar expandir as suas áreas de produção agropecuária e de indústria de extração. Na prática, isso significa uma expansão dos campos de soja, uma expansão dos campos de gado, a expansão da atividade mineradora, a expansão dessas atividades que são marcadores da economia dependente. E vale ressaltar também que o agronegócio, esse grande sistema de produção e de exportação, é um sistema que privilegia e que paga a menor parte das propriedades agrícolas brasileiras. E um dado alarmante que reflete essa concentração, que reflete esse modelo de dependência do agronegócio, é que as grandes e médias propriedades do agro representam 1,4% de todas as propriedades do Brasil, mas concentram 77% do faturamento final das vendas desse setor. E isso significa uma concentração de capitais, uma concentração de renda, que leva à quebra da estrutura da agricultura familiar, ao aumento dos planos de subsídio, como o Plano Safra, que bateu o recorde de 500 bilhões de reais, e também um processo acelerado de devastação ambiental, que tem causado danos severos para o ecossistema brasileiro e que quem paga a conta somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, já que a gente não tem como pegar o nosso avião e fugir para a Suíça no momento que toda a terra estiver pegando fogo. Isso aconteceu, por exemplo, com os incêndios na fronteira agrícola entre o Acre, Rondônia e o Amazonas, os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho, o afundamento de Maceió pela Braskem e muitos outros casos que aparecem frequentemente com o envenenamento de populações originárias com o uso de agrotóxicos proibidos, a grilagem de terra, a violência no campo, tudo isso que são mecanismos de expansão dessa lógica do agronegócio. E tem um outro fator importante que é, com a vinda dos produtos importados da Europa para cá, a indústria nacional, o complexo industrial nacional, que já anda capenga há mais de 30 anos, vai sofrer o seu golpe final, porque, como eu comentei, para a burguesia brasileira, não será interessante gastar o seu dinheiro nessa complexificação produtiva, nesse processo de aumento da complexidade produtiva brasileira, porque para ela vale mais a pena, né? E eu acho que isso é óbvio, investir ou na renda fixa ou no agronegócio. Tem muitas pessoas usando do argumento que a baixa nos impostos para produtos importados como queijos, vinhos e chocolates vai facilitar o consumo desses produtos pela classe trabalhadora, não para em pé. E não para em pé por alguns fatores. Em primeiro lugar, porque essas empresas europeias já exportam seus chocolates para cá e têm diminuído ano após ano a qualidade desses produtos. Eu vou deixar aqui uns artigos para vocês lerem a respeito, porque isso é muito interessante. E nos países de capitalismo periférico, a gente tem um outro problema que é central, que é a desvalorização da força de trabalho em relação, por exemplo, ao trabalhador europeu. Isso porque, nesses estados que se tornaram especializados nessa dinâmica econômica, o custo de reprodução social do trabalhador, ou seja, o quanto ele precisa para sobreviver, e veja, não é viver, é sobreviver, é muito menor do que o que é pago em países do centro do capitalismo. Então a gente tem trabalhadores morando em locais muito precários, utilizando transportes com viagens muito longas e muitas vezes muito caras, serviços públicos que são constantemente sucateados, abrindo caminho para a privatização e comprometendo mais a renda dos trabalhadores para poder utilizar aqueles serviços, além, é claro, da alimentação, que só não é a pior do mundo porque a gente é a região que mais produz alimento. Mas a gente já tem estudos demonstrando que os estratos mais marginalizados, mais vulneráveis da classe trabalhadora estão com cada vez mais dificuldade de se alimentar com qualidade, dependendo muitas vezes de alimentos conhecidos como ultraprocessados, que são ricos em açúcar, gorduras saturadas, componentes químicos que são prejudiciais à saúde, levando a problemas de saúde públicos, como o aumento de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e tudo isso que são marcas do desenvolvimento de uma economia dependente. Então aqui o salário é menor, a jornada é mais extensa e o ritmo e a intensidade do trabalho são bem maiores. E uma coisa que determina, que prova pra gente esse ponto, é justamente os últimos relatórios que têm saído do Ministério do Trabalho com relação à fiscalização da utilização de mão de obra escrava, até em propriedades, em grandes empresas do setor agrícola.
Então, com essa perda de capacidade industrial, os empregos industriais de maior qualidade, os empregos que a gente pode até perguntar para os nossos pais, nossos avós, ali nos anos 80, que não eram empregos de CEO nem de gerência, mas que pagavam melhores salários, ficam cada vez mais escassos. E a economia brasileira vai dependendo, ela vai se articulando mais em torno de dois grandes setores. O setor de serviços, que tem os empregos que pagam muito mal, com escala 6 por 1 e alta rotatividade, e o setor agropecuário, que é esse que puxa a economia dependente para frente. E aqui entra uma outra parte da equação muito importante, porque os países da América Latina têm passado, nos últimos 40 anos, de maneira geral, por políticas que diminuíram o papel do Estado no fornecimento e no acesso a serviços fundamentais, como saúde pública, educação pública, lazer público e todas essas estruturas que vêm sendo sucateadas, abrindo espaço para a privatização dessas áreas, até de áreas estratégicas, e que faz com que o trabalhador brasileiro, o trabalhador argentino, o trabalhador paraguaio, uruguaio, o trabalhador latino-americano tenha que se utilizar de mais recursos do seu salário, da sua renda, que já é pequena, para poder acessar aquilo que deveria ser incumbência do Estado, já que ele está ocupado se endividando com os credores da dívida pública, que pegam seus rendimentos em renda fixa, com taxas de juros enormes, além, é claro, de uma política de corte de gastos, de diminuição dos investimentos públicos e de maior presença da lógica privada em todo o Estado. Então, na periferia, a tendência é o barateamento da força de trabalho, permitindo com que o capitalista, permitindo com que essa lógica econômica possa extrair mais trabalho desse trabalhador e assim garantir a continuidade do aumento da sua taxa de lucro e também do volume de exportações desses commodities. Na Europa a situação é um pouco diferente, porque os trabalhadores e trabalhadoras de lá têm acesso a uma rede social de proteção mais ampla, em que o Estado participa nessa garantia do acesso a recursos como saúde pública, educação pública e tudo mais, mas que também tem passado aí por uns perrengues e que tem se impactado principalmente sobre a vida dos imigrantes. Esses sim que são a mão de obra barata, a mão de obra precarizada nessas economias centrais. E é aqui que o círculo se fecha, porque o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não é um acordo de modernização. Pelo contrário, é um acordo de submissão cada vez maior para as economias do Mercosul e futuramente da América Latina a essa estrutura de dependência, a essa estrutura submetida à divisão internacional do trabalho e que, ao longo de 200, 300 anos de capitalismo, tem se mostrado bastante eficiente. Bastante eficiente para garantir a acumulação de capitais e de recursos no centro do capitalismo e a acumulação de recursos e de capitais também na periferia do capitalismo. Mas aqui, numa situação de desigualdade cada vez maior e numa situação em que os trabalhadores e trabalhadoras se tornam dia a dia mais vulneráveis. Então esse é o ponto crítico. Um acordo como esse, em que você não tem uma contrapartida de política industrial pesada, de aumento dos investimentos públicos, de um processo de mudança dessa malha produtiva, se torna um engodo, se torna uma grande pedra no sapato, porque vira um contrato permanente de dependência, vira um contrato permanente de neocolonialismo. E aí, é claro, os grupos que vão colher os frutos da devastação ambiental, do aumento da exploração do território e também da precarização da vida de uma maneira geral, vão ser as camadas marginalizadas, vão ser os trabalhadores e trabalhadoras dos países da América do Sul. E aí, para você que está muito otimista com esse acordo, desculpa jogar água no teu chope, mas minério não se transforma em soberania. E esse é o resumo da ópera. Esse tratado, esse acordo que está sendo vendido por muita gente como uma solução mágica, como uma maravilha da integração livre comercial mundial, é na realidade o famoso Pacto Caracu. E esse pacto vai submeter as populações da América Latina a uma situação de dependência cada vez maior e também de vulnerabilidade cada vez maior. E num cenário internacional de política, de disputas das hegemonias, que vocês têm acompanhado aqui no canal nos últimos vídeos, em que os países estão cada vez mais defendendo seus territórios e criando mecanismos para poder fortalecer suas economias nacionais, acreditar no livre comércio em tempos em que o imperialismo mostra suas garras, não pode ser nada além de uma ilusão. E no caso do Brasil, é praticamente de fato o retorno ao período conhecido como República Velha, ainda que eu ache que na atualidade
a nossa situação é bem pior do que lá atrás. Mas isso é um tema, uma reflexão para um outro vídeo. E eu quero saber o que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. E não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar ele com alguém que você acha que possa se interessar pelo assunto e também de se inscrever no canal para poder continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu também quero te convidar a conhecer a nossa área de membros que está aqui embaixo. E todas as referências, sites, livros que eu comentei nesse vídeo estão aqui no comentário fixado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até a próxima.